Olá, boa noite. Olá, boa noite, Ara, seja bem-vinda. Boa noite, Pati, da BPP Espírito Santo. Liliane, boa noite. Muito bom ter vocês aqui para nossa segunda live literária. Vamos aí esperar um pouquinho para o pessoal entrar. Conecta Aprendizagem, boa noite. Roselene. Se vocês puderem, Maria Augusta, Caritas, se vocês puderem ir colocando, olá, Tatá, Marciele, lá de Jacobina, puderem colocando aí a cidade, o estado que vocês estão. Cirlei. Vocês puderem estar colocando aí o estado, cidade. Fernanda de BH, Minas Gerais. Então, podem aí curtir, mandar coração, enviar para os amigos. A nossa live Brasília, DF, Goiânia, Goiás, Ciara. Muito bom essa oportunidade aí de ter o Brasil inteiro aqui com a gente. Marciele de Jacobina, linda. Uma cidade que eu conheci. Lu, que bom que você tá aqui. Lu, minha parceirinha de ABPP. Recife, Miguel Calmon, Recife, que delícia. Muito bom mesmo. Essa live literária surgiu de um pensamento... porque tem os grupos de estudo, né? Muitas vezes está fazendo o estudo daquele livro. E aí me surgiu Kerly, minha professora de educação física favorita. Oh, meu Deus, que os outros não me ouçam. E aí surgiu a ideia, né, da gente trazer alguns autores e tá conversando um pouquinho sobre alguns temas que eu vejo que a área de educação, alguns pais, né, se perguntam, né, se questionam, querem estar aprendendo. Então foram selecionados aqui alguns autores e já foram pensados em outros também. Então a gente tem pensado para trazer aí gente que vá nos trazer reflexões ainda maior, né, para essa área da educação, para a área da psicopedagogia. Alê, Marilene, que vocês aproveitem, pode estar fazendo perguntas, façam perguntas para a gente poder estar conversando bastante. A nossa convidada linda já está aqui com a gente. A Cristina, muito obrigada, Cristina. Cris Lígia por estar aqui com a gente sempre. Então, eu vou chamar nossa convidada. Só um minutinho que eu tô procurando aqui nossa convidada para chamar. Não tá aparecendo aqui, peraí. Deixa eu pesquisar aqui, peraí. Achei. Luiz, que prazer ter você aqui.
será nossa convidada. Agora vai. Eu tava te vendo. Tá um pouquinho baixo, Evelise, o seu som. Ah, o som? É. Ué, melhorou? Não, né? Melhorou? Como é Eu que tô, tá o som para vocês? Vê agora. eu tô escutando direitinho você. Melhorou? Melhorou. Às vezes é a conexão. É, pode ser. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu quero. Aí. Muito obrigada. Eu a conheci, né, alguns minicursos, algumas palestras nos congressos em São Paulo, da ABPT. Depois você esteve aqui em Brasília, que foi Uhum, muito gostoso, né? uhum. Sou fã do seu livro, então ele é meu livrinho. Companhia. E aí, pensando em trazer esses autores, assim, seu nome veio logo na minha mente. Minha memória de trabalho foi rápida. E eu queria muito agradecer você estar aqui com a gente hoje, né? E da gente falar de um tema tão atual, tão importante, né? Que é o como se aprende. Vou apresentar um pouquinho, que nem há tanta necessidade, mas eu vou apresentar um pouquinho a Evelise Portillo. Ela é pós-doc pela Universidade do Porto. Ela é mestre e doutora em educação, pedagoga, psicopedagoga. Ela é professora titular da PUC do Paraná, da pós-graduação, do programa de educação e do curso de pedagogia e licenciatura. Coordenadora do curso de psicopedagogia também na PUC do Paraná e coordenadora do grupo de pesquisa Aprendizagem e Conhecimento da Prática Docente. Então, esse é aí um pouquinho desse currículo tão intenso, tão bonito seu, né? E eu vejo na sua fala sempre essa coisa tão latente do processo de aprendizagem e isso me fez muito a conhecer o seu livro, o seu inventário, que a gente vai fazer depois também, que eu tenho ele aqui, Uhum. a gente vai conversar. E aí eu queria muito a gente começar, você falar um pouquinho da sua trajetória, do seu processo aí, da psicopedagogia, do seu processo de pesquisa. Então, conte para a gente aí um pouquinho. Primeiro, agradecer, né, Cris? Ó, é bem gostoso. A gente tá falando com você que está em Brasília. Eu estou aqui em Curitiba. Fui ligeiro buscar alguma coisa, porque quando vai chegando de noite vai esfriando essa terra enlouquecida, que tem feito uns dias lindos, mas faz frio. Enfim, e isso é muito gostoso, a gente poder, numa situação dessa, a gente tá assim, né, em contato. Ai, tão longe e ao mesmo tempo tão perto. Então, eu fico feliz de estar em contato com você, com o teu grupo, né? Com as pessoas que, em plena quinta-feira, estão aí se dispondo a conversar um pouquinho com a gente. Eu agradeço a você e a todos que estão nos ouvindo. E gostaria muito que todos participassem, porque é o que eu falei para a Cris. Eu gosto muito quando fica uma conversa, uma coisa mais descontraída, acho que é mais gostoso, né? Mas eu acho importante eu contar para vocês que desse currículo todo que a Cris falou, eu acho que o mais importante é que eu venho assim, eu sou professora, né? Eu gosto muito de me apresentar como professora, porque é o que eu sou. O chão da escola é o meu chão de fábrica, né? É dele que eu gosto, é dele que eu conheço, é nele que eu trabalhei muitos anos como professora e hoje como pesquisadora. Então, e me interesso muito pela questão do processo mesmo de aprendizagem, porque eu sou pedagoga, fui muitos anos professora, séries iniciais, alfabetizadora, né, educação infantil, fiz tudo aquilo que a grande maioria, né, de nós professores fazemos.
e fiquei também muito tempo como orientadora educacional em escola, vendo, presenciando, né, o dilema tanto das crianças como dos professores e das famílias, né? E o meu próprio, em poder entender como é que essas crianças aprendem, né? Como nós mesmos aprendemos. E eu gosto sempre de dizer que eu mesma só entrei em contato com a maneira que eu aprendo foi no curso de psicopedagogia. Por isso que eu devo muito à formação em psicopedagogia. Porque nem na escola, não vou falar normal que fica feio, no magistério, nem na pedagogia, ninguém me perguntou como é que se aprende, né? Foi na psicopedagogia mesmo, né? Nessa especialização que eu fiz, que a minha vida parece que tomou sentido, né? Eu sempre, e hoje eu estou na universidade, na formação do pedagogo e do psicopedagogo, nas licenciaturas também, e eu sempre digo a eles que a universidade ela tem a função ela é generalista, ela apresenta para nós, né, a essência daquela profissão, mas aonde você realmente vai atuar, vai acontecer quando você estiver na prática, né? Você vai vendo quais são as áreas que você mais gosta. Você, na própria universidade, você já tem ideia, por exemplo, eu gosto mais dessa disciplina do que aquela, né? E eu sempre gostei dessa área da aprendizagem. Daí, quando eu chego na escola, que eu me deparo com isso, eu digo, é por aí. Mas daí, fazendo a psicopedagogia, sendo provocada a pensar no meu próprio processo, né, de aprendizagem, né? Porque, e eu digo isso muito também, eu sou repetitiva em algumas coisas, como, por exemplo, como é que eu vou dar conta, né, da aprendizagem do outro, se eu nunca parei para pensar na minha? Se eu não sei falar sobre como eu aprendo, né? Então, para mim, um bom curso de formação é aquele que me provoca antes de tudo, aonde eu realmente me coloco naquela formação, né? Primeiro me exercitando, primeiro me transformando, para daí eu poder, né, pensar no outro, né? E é exatamente, acho que o que está acontecendo agora na pandemia com a gente. Se a gente não se cuidar, eu não cuido do outro, né? E essas questões acho que são muito fortes na vida da gente. O processo de aprendizagem, ele mais do que nunca, ele está efervescendo, né? Ele é atual, porque diante desse momento tão difícil que a gente está vivendo, o tempo inteiro estão nos perguntando, né? A gente está sendo provocado a pensar assim, tá? E você que fala tanto em aprendizagem, como é que você está aprendendo com tudo isso? Você está aprendendo? As crianças estão aprendendo? As famílias estão aprendendo? Os professores estão aprendendo? Estão conseguindo? Porque estamos todos tão atarefados, tão ansiosos, não é verdade? Tão confusos muitas vezes, cansados também, não é? Mas a gente consegue aprender alguma coisa. Então, acho que mais do que nunca, falar sobre aprendizagem acho que é algo muito importante. E esse livro, Como se Aprende, é um livro que ele tem me trazido, é tão interessante, porque ele tem me trazido resultados assim surpreendentes. Eu tenho conhecido tanta gente a partir dele, então eu vejo que é algo que não toca só a Evelise, né? Esse tema, né? As pessoas gostam de falar, precisam falar sobre ele. E ele surge, então, desse meu caminhar, né? Pela pedagogia, psicopedagogia, daí fui fazer o mestrado, o doutorado, tudo dentro desta área da aprendizagem, estudando e pesquisando a aprendizagem, né? Trabalhei no mestrado e no doutorado com os adultos, né? Mas nas pesquisas, depois quando eu entrei no programa de formação, de
estrito senso de mestrado e doutorado, como pesquisadora, daí eu trabalho daí desde as crianças, né? Os jovens e os adultos. E o livro vai mostrar, numa primeira parte, o processo de aprendizagem. Eu fui consultar alguns autores que, para mim, eram importantes e bastante falados na literatura, que estudam a aprendizagem humana, né? No livro eu faço como é que eu digo assim, uma classificação entre os autores que seriam os condutistas, os behavioristas, associacionistas, ambientalistas, o nome que a gente quiser dar, e os cognitivistas, né? Que seriam o que hoje eu chamaria de autores interacionistas, que são aqueles autores que entendem o processo de aprendizagem como efetivamente a interação entre o sujeito que aprende e o objeto a ser aprendido. Então, nessa interação. E aí entra desde Piaget até os mais atuais, né? Os clássicos e os mais atuais. Inclusive, se eu tivesse que rever esse livro, eu colocaria hoje, sem sombra de dúvida, outros autores, né? Que estão lá. Né? Mas, enfim, dá uma noção do que é que eles entendem por aprendizagem. Né? Daí, depois que eu faço um pouquinho essa apresentação de alguns autores falando da aprendizagem, eu apresento alguns conceitos. Os meus alunos aqui brincam comigo que eu sou a rainha dos conceitos, mas eu gosto muito de sempre estar provocando as pessoas a dizerem assim, tá, mas para você, o que significa isso? Aprendizagem para você, o que é? Eu quero saber o teu conceito, da onde você sai, porque a partir do momento que você deixa claro que para você, ou nesse texto, ou na tua fala, você está entendendo que a aprendizagem é isso, eu vou conversar com você a partir da tua referência e eu da minha. Se combina ou não é outra conversa, mas você me deixa claro. Isso é uma questão conceitual. Então, eu apresento alguns conceitos na segunda parte do livro que, para mim, são importantíssimos para a gente entender o que é aprendizagem. Como, por exemplo, eu começo dizendo que eu nem vou discutir o conceito de capacidade. Porque, na minha perspectiva, capacidade todo mundo tem de aprender. Nós, por nascermos Homo sapiens, né? Por sermos humanos, nós já somos capazes de aprender, tá? Então, não discuto o termo capacidade, isso é inato. Agora, eu posso sim e vou discutir as habilidades a serem aprendidas. Tudo aquilo que eu não nasci, mas que eu posso aprender porque eu sou humana. Então, eu posso aprender, e se a gente parar para pensar, habilidade é tudo aquilo que eu sei fazer e tudo aquilo que eu posso saber fazer. Dentro disso, eu vou encontrar coisas que eu não quero também aprender. Lógico, tem coisas que eu também não quero, né? Mas Fazer a seleção, né? lógico. Fazer a seleção, né? Mas tem coisas que eu vou ter que aprender, né? Mas o mais legal também é a gente pensar que a gente não precisa ser bom em tudo que a gente aprende. Eu posso aprender coisas para uma determinada situação, uma determinada, não é? Eu estou vivendo uma atividade tal, tá? Eu vou fazer aquilo, aprendo para fazer, tudo bem. Porque não é tudo que eu sei fazer que eu sou muito bom, né? Agora, tem coisas que eu sou, né? E coisas que eu preciso ser bom, né? Aí eu vou dizer que é a competência. Eu sou competente em algumas áreas, porque eu sei fazer muito bem. Eu tenho uma habilidade muito legal nisso, né? Então, isso eu acho uma coisa legal. Por exemplo, quantos de nós aqui que estamos juntos nessa live, quantos de nós sabemos dirigir, por exemplo? Todos nós somos competentes na hora da direção? Acredito que não. Nem por isso a gente não dirige. Dirige, tudo bem. Mas
competente é aquilo que a gente faz que é muito bom. Então, acho que as habilidades são muito importantes da gente parar para pensar em tudo aquilo que eu sei fazer, em tudo aquilo que eu não sei fazer, e eu não sei fazer um monte de coisa, e esse não saber seriam as nossas dificuldades, porque dificuldade de aprendizagem é tudo aquilo que eu não sei fazer. Então, eu, você, Cris, e todo mundo que está nos escutando, não sabe um monte de coisa, então tem muitas dificuldades. Então, a gente teria também que desmistificar um pouquinho o conceito de dificuldade de aprendizagem, porque é a coisa mais comum que todos nós tenhamos as nossas dificuldades para aprender uma série de coisas, né? Então, além das habilidades, eu trago no livro também as nossas estratégias de aprendizagem, ou seja, estratégias é a maneira como eu faço aquilo que eu faço. Quer dizer, são os caminhos que eu escolho para dar conta de realizar uma determinada atividade, né? Vamos fazer um bolo. Nós temos a mesma receita para o bolo. A Cris, pelas experiências dela, por aquilo que ela viu, que ela escutou, que ela pesquisou, ela vai fazer de um jeito. A Evelise vai fazer de outro. Entendeu? Então, essas são as nossas estratégias que a gente vai escolhendo conforme a nossa experiência. Pode ser, inclusive, que a gente escolha estratégias que não nos tragam bons resultados. Não é verdade, Cris? Você nunca solou um bolo? Nunca deu problema? Lógico, porque... Os caminhos escolhidos não foram tão bons, né? E é natural, mas o mais legal é a gente saber também que ele pode não ter dado certo, mas eu mudando a estratégia, eu posso chegar lá. Exatamente. E que eu gosto muito de discutir sobre a questão das nossas experiências na escola. Que muitas vezes as nossas experiências foram porque o professor nos ensinava de um jeito, ou seja, da estratégia que era melhor para ele, e a gente não conseguia entender. E a gente dizia, mas o que está acontecendo? Será que sou tão anta assim que eu não entendo? Quem de nós já não se sentiu uma anta depois de uma aula? E não saiu assim arrasado. Eu sou o último dos moicanos, né? Autoestima lá embaixo. Eu não vou saber nunca isso. E daí hoje a gente tem condições de saber que você naquele dia, naquela aula, não é porque você é burro. Não tem nada a ver com burrice. Isso tem a ver com estratégias diferentes. A estratégia que o professor usava para explicar para você aquela situação era a estratégia mais fácil para ele, professor. Mas não necessariamente para você. Isso não quer dizer que eu sou burro, que eu sou nada. Eu tenho uma outra maneira de fazer a coisa. Então, por isso que hoje a gente fala tanto em ensino estratégico. A gente fala, não é muita gente que fala, mas eu falo em ensino estratégico. Ou seja, eu abro o ensino de maneira que eu como professor, eu nunca vou saber todas as possibilidades de realizar uma atividade. Eu tenho a maneira como eu faço. Mas eu abrindo o meu ensino na sala como um todo, eu tenho condições de ouvir como é que esse faz, como é que aquele faz. Olha que legal. Então, outras, né, estratégias vão acontecer. O professor vai se surpreender muito com elas, porque ele também tem aquelas que ele nunca ouviu. O professor precisa sair da caixinha, né, Evelise? Lógico. E isso não é pecado, isso não é feio, não é proibido, não, é necessário. É necessário a gente saber que, por melhor que a gente seja, que a gente domine aquele conteúdo, que a gente entenda os alunos, que a gente nunca a gente vai dar conta de tudo. E eu digo ainda uma outra coisa, como professora, como quem dá palestra, agora fazendo esse monte de live que a gente anda fazendo, é dizer assim, e por mais que a gente queira, nunca também você vai agradar todo mundo. Não tem como, porque vão ter... As lives são uma estratégias, né?
A live é uma estratégia, Agora eu não dou mais né? para faço live, né? E vivemos laivando por aí. E o fato de tanta live não quer dizer que a gente seja também um espetáculo, todo mundo vai adorar e que vai achar. Não é isso. Existe a empatia, existe uma série de fatores que vão estar presentes, né, nessas nossas relações de aprendizagem, né? Isso é muito importante. Então, o ensino estratégico que a gente estava falando é nesse sentido. Eu abri o espaço, seja na clínica psicopedagógica também, né? Eu procurar olhar como é que aquela pessoinha tão linda está fazendo o que ela faz. Ela faz assim ou faz assado, né? E não faz assim, não faz assado, como é importante também a gente não ficar só preso naquilo que ela não sabe fazer. A gente tem obrigação também de estar anotando e registrando aquilo que ela sabe fazer. Normalmente, ele é muito crítico para o negativo, né? E não para o positivo, muitas vezes. Antes de eu É. entrar aqui na live, eu estava avaliando, eu sou solicitada para fazer avaliação nos periódicos, né? Que existem por aí. E eu estava justamente avaliando um artigo para uma revista onde era uma avaliação psicológica. É, e a pessoa, na hora que. Na pessoa, as pessoas que a gente não sabe quem são os autores, mas enfim, os autores, eles descrevem a avaliação, os dados levantados, só trazendo questões negativas. E eu pergunto como avaliadora, e ela não tem mais nada de legal? Essa criança, uma criança de 6 anos, imagina, ela não tem nada. Ela não conseguiram observar nada que ela sabe fazer de legal aí. Como o nosso olhar. Na escola também a gente vê isso muito, né? Como a escola também fica muito preso para aquilo que a criança não sabe fazer. Quando eu digo criança, é criança, jovens, os adultos também. Todos nós temos as coisas que a gente sabe fazer, como a gente tem as coisas que a gente não sabe. Natural. E daí, só para gente, para eu colocar assim, e daí eu apresento também na segunda parte do livro a questão dos estilos de aprendizagem. Que além das habilidades, que é o que eu sei fazer, das estratégias, como eu faço aquilo que eu faço, eu também tenho um gosto por aquilo. Na hora que eu vou fazer determinada coisa, eu seleciono um conjunto de características que tem a ver mais comigo e que me personalizam e dizem assim: ah, esse é o estilo da Ivelisse, esse é o estilo da Cris, né? Então não existe um estilo que seja melhor ou pior. Né? Existe o estilo de cada um, que pode ser trabalhado, isso sim, né? Eu trabalho, por exemplo, com uma classificação de 4 estilos, né? Eu trabalho com estilo ativo, reflexivo, teórico e pragmático. Que esses 4 estilos, eles têm a ver com um ciclo de aprendizagem baseado em Kolbe, um estudioso da aprendizagem muito interessante, que o Kolbe vai dizer justamente que a gente primeiro tem que agir sobre o objeto quando você aprende, tá? Depois que você age sobre o objeto, que você observa, que você identifica, você vai analisar, refletir, decompor esse objeto para ver o que ele tem, o que ele não tem. Então, seria o reflexivo. Daí depois você vai buscar fundamentos. O que é que está baseado em que isso que eu estou estudando? Quem é que já falou sobre isso? Né? Estilo teórico. E depois você vai procurar botar em prática isso tudo que você aprendeu, que seria o pragmático. Então, veja, o ideal seria que todos nós tivéssemos no nosso perfil de aprendizes, muito de todos, muitas características dos 4 estilos. Mas por que isso, né, Cris? Porque as situações de vida, as situações de aprendizagem,
elas são diferentes, né? Se elas são diferentes, É um estilo, né? elas vão exigir, exato, um grupo de características de estilos diferentes, né? Então, essa teoria eu gosto muito, essa concepção de um conjunto de características é até parecida com a de Gardner, das inteligências múltiplas, que o ideal também é que a gente tenha um conjunto das características das diversas inteligências, não é assim? A teoria dos estilos é assim também. E, por último, no livro, eu apresento a metacognição. Mas antes de entrar nela, eu acho que a gente, para eu não ficar falando o tempo inteiro, acho que é gostoso, as pessoas estão falando. Hã? Está uma delícia. Eu estou só aqui só ouvindo, todos nós. Não, vamos lá. Vamos ver se alguém quer conversar com a gente aí. O que vocês acham? Um pouquinho já que a gente está na parte 2 que a gente fala, né? Fala um pouquinho desse estilo, falar um pouquinho do seu inventário, Denise. Que eu, assim, isso, Esse que é o meu. é muito maravilhoso. Primeiro eu Explica pra gente um pouquinho desse inventário. Tá. Eu acho que antes de falar do inventário em si, é falar do instrumento. Esse é o seguinte: como é que eu fui parar nisso daí? Quando eu fiz o meu doutorado, e tem no livro, na última parte do livro, eu apresento um questionário de estilos de aprendizagem para adultos. Esse questionário, inclusive, ele já está online, porque uma universidade em São Paulo já colocou. Então, os interessados que quiserem, para adultos, você digita lá, questionário é Rony Alonso de estilos de aprendizagem. Já aparece. Você clica lá, você já faz, já aparece o resultado, tudo bem. Daí, isso foi no meu doutorado, eu fiz a tradução e a adaptação aqui para o português do Brasil, desse questionário que veio lá da Espanha. Daí, no grupo de pesquisa, eu comecei a perceber que estava faltando material, que eu queria muito ajudar, porque a gente, como psicopedagoga, eu trabalhei muito. Hoje eu não trabalho mais em clínica, mas eu já tive clínica também, já trabalhei, e eu sentia muita falta de material que fosse mais a nossa cara, tá? A cara tanto do psicopedagogo como do professor. A gente tem muito pouco material. A grande maioria dos materiais, assim, estão na psicologia, e daí a gente não pode usar, né? Então, eu fiquei muito interessada, e daí, junto com uma aluna minha no mestrado, a gente elaborou esse inventário Portilho Beltrame de estilos de aprendizagem, que, diferente do de adulto são, assim, 80 questões, 80 situações de aprendizagem, que o adulto vai marcar sim ou não, né? E essas situações, isso aí, exatamente. E o adulto vai marcar assim, aqui combina com ele, aqui não combina. E daí são 80 situações. Para criança pequena, a Kátia, que virou minha sócia, né? Eu tenho o maior orgulho dela, a Kátia trabalha com a educação infantil. Eu digo, então vamos fazer para criança pequena. Criança pequena não pode ser tantas situações assim. Então, o que a gente fez? A gente fez em figura, imagens, né? Então, por isso que aparecem aqui as imagens. Nós pedimos, nós pedimos para um artista gráfico, dissemos o que a gente queria, bolamos 12 situações de aprendizagem, aonde a gente diz para a criança assim, olha, imagine que você é essa imagem aí, você é essa criança aqui, né? Se você fosse assim, daí a gente vai lendo as 4 situações para cada situação, que quer dizer, são referentes aos estilos de aprendizagem. Olha, eu só sei que esse instrumento é o único instrumento de estilo de aprendizagem feito, eu não conheço em lugar nenhum. Eu não posso, sei lá se eu posso dizer do mundo, mas eu não conheço um outro material para criança sobre estilos de aprendizagem. A gente já fez muita pesquisa sobre ele, até na educação infantil, até na educação
especial, o pessoal usa. Dá para usar tranquilamente até uns 12 anos. Esse material, o ano passado, ele acabou fisicamente. Eu não tenho mais para vender. Mas eu estou agora. As pessoas perguntaram aqui onde comprar. Eu vou explicar para vocês assim. Ele está na boca do forno para sair digital. Porque agora, antes da pandemia, a gente já sabia, né? Vai sair digital lá no site da Metacognição. Metacognicão.com.br. Nesse site, a gente tem artigos científicos, a gente tem todas as produções da gente, a gente que eu digo, o meu grupo de pesquisa, né? Tem o questionário para os adultos e tem, depois do inventário, eu com uma outra aluna minha, a gente fez um questionário de estilos de aprendizagem para jovens. Então, tá lá no site. Se vocês procurarem, tem um lugar lá, questionários, e vocês vão encontrar, está disponível ao público o questionário para jovens, porque eu fico preocupada, porque às vezes muita gente pega o questionário de adulto e aplica no jovem. Está aqui embaixo, ó. Já botamos aqui, ó. Ótimo. Porque lá, vai lá no site que você vai achar, porque a nossa intenção com o site é para que as pessoas conheçam. E tem o Instagram também, né, do metacognição.web, que a gente está colocando algumas coisas assim para as pessoas conhecerem o que é. Porque a metacognição, ela vai falar justamente do aprender a aprender, do você se conhecer, não é? E esses instrumentos de pesquisa, eles servem para isso, para a gente se conhecer e conhecer o outro. Então, a nossa ideia como pesquisador é justamente isso, possibilitar materiais que facilitem o outro a observar. O seu aluno, o seu cliente, seja aquele que você está atento para ver como é que ele faz aquilo que ele faz, né? Quais são as características que estão mais presentes na hora dele aprender nas diversas situações de vida, né? Então, esses instrumentos são instrumentos de pesquisa, é o que eu digo, né? Nunca vai sair assim, é esse resultado, é esse, pronto, acabou. Não é isso, né? Ele vai mostrar naquele momento como é que a criança, ou o jovem, ou o adulto estão apresentando as suas características, o seu perfil de aprendizagem, né? E ele também, você como adulto, orientando o outro, você vai dizer, olha, hoje você está fazendo assim. É preciso você mudar? Você está querendo obter melhores resultados no teu processo de aprendizagem? O que é que você pode fazer? Você pode potencializar outras características. Quais seriam elas? Então, a nossa função é nesse sentido, entendeu? É sentar com o outro, olhar para o outro, escutar o outro e, às vezes eu acredito que na grande maioria das vezes o instrumento desses, ele é facilitador dessa conversa. Tá? Desse diálogo aonde você pode dizer, olha, mas aqui você apareceu assim, assim. E numa situação que vai te exigir que você seja diferente de muito, porque o reflexivo, por exemplo, características do reflexivo, o reflexivo é muito idealista, ele fica elocubrando, daí vem o teórico que é mais pé no chão, entendeu? Que é as coisas ali, quem é que falou... Quer dizer, todos são muito importantes, né? O ideal é que a gente tivesse, então, uma meta. Ter esse olhar, né? Muito, até para o professor ter esse olhar. Muito, muito, muito. Faz toda a diferença. Toda né? a diferença. Então, os até para ele se avaliar também, né? O estilo de aprendizagem, muitas vezes ele usa o estilo dele só, né? E aí já vou dar outro pitaquinho. Lá também no Metacognição tem o questionário de estilo de ensino que nós fizemos com outra aluna. Então, nós temos... Então, eu já fiz várias pesquisas vendo o estilo de aprendizagem e o estilo de ensino do professor.
É muito legal. Porque, e olha, e a gente tem surpresas. Porque como são questionários, instrumentos autoaplicativos, é muito interessante que na hora que ele diz como ele aprende, ele se vê de um jeito. Quando ele vai falar de como ele ensina, ele se vê de outro jeito. É muito interessante. É muito interessante. E dá longos papos isso. Muito bom. Perguntaram também do livro, aonde encontrar o livro, Olha, né? quem mais ajuda a gente é a editora que manda para gente, sabe? Eu, por exemplo, eu peço já para a editora e ela que manda. Eu acho mais fácil. Pode entrar na editora, né? Na WAK. Pede lá para eles. Isso. Entra no site e É, vocês vão adorar, é maravilhoso, né? é, Falando é. um pouquinho da terceira parte aí da metacognição. Isso. Então, essa é uma parte que eu tenho o maior carinho por ela, porque a metacognição surgiu quando eu estava estudando os estilos de aprendizagem para o doutorado e que eu me encantei com a teoria, conheci pessoas muito interessantes, porque eu fiz o meu doutorado lá na Espanha, em Madrid. E eu conheci assim, professores muito especiais nessa área, foram incríveis, que participaram da minha banca e que até hoje nós temos um grupo internacional dos estilos de aprendizagem. Então, estudando as aprendizagens, não sei o quê, eu descubro a metacognição, que para mim era uma novidade naquela época. Quando eu parei para ver aquilo, eu digo, gente, mas era isso que eu queria. Só que a metacognição não é nada fácil, tá? Primeiro que é uma bibliografia que a maioria está no inglês, né? Então a gente precisa dar conta desse inglês. E ela vem, a metacognição, então ela diz metacognição, para além da cognição. O que quer dizer isso, gente? Todos nós, ao termos uma determinada atividade, vamos pegar lá o nosso bolo, Cris, que a gente fez lá aquele bolo. O fato da gente fazer o bolo, isso é uma atividade cognitiva, né? Eu vou precisar ter atenção, memória, vou usar alguns processos cognitivos importantes, como destreza manual, enfim, para dar conta de realizar aquela atividade. Quando eu paro para pensar, depois que eu fiz a atividade, eu paro para pensar sobre aquilo que eu fiz, eu vou usar, então, da metacognição, que seria a tomada de consciência sobre aquilo que eu fiz. Então, eu vou tomar consciência da minha pessoa em relação àquela atividade, da atividade em si e das estratégias que eu utilizei para dar conta daquela atividade. Então, eu estava preparada? A atividade foi fácil, não foi fácil? A estratégia que eu usei, como é que foi? Eu tomo consciência da situação. Daí, eu vou para a segunda estratégia metacognitiva, que é a autorregulação. Então, eu vou ver lá. Eu fiz um planejamento, esse planejamento deu conta de tudo, não deu, esqueci alguma coisa. Daí eu faço uma regulação daquilo. Ah, então tá faltando isso, eu preciso pegar aquilo, tá? E depois eu avalio. Deu certo, não deu certo, tenho que retomar. Daí eu tô na segunda estratégia metacognitiva. Flavel, que é o pai, John Flavel. Ele é o pai da metacognição, foi ele o primeiro autor que apareceu na literatura americana, lá dizendo lá, ó, a metacognição é isso, é o conhecer do conhecer, o aprender do aprender, e ela tem duas estratégias, a tomada de consciência e a autorregulação. Mas eu encontrei no meu doutorado um professor lá na Espanha que falava na autopoiese como a terceira estratégia. Como eu já tinha estudado essa autopoiese, que é um termo, é um conceito de Maturana e Varela, que são biólogos chilenos, interessantíssimos ali naquela estante, vocês têm bastante livro deles. Eles trazem a autopoiese como
a possibilidade, eu vou traduzir assim de uma maneira muito simplista. Eu trago na metacognição como não basta só você tomar consciência e se autorregular. Aprende quem verdadeiramente se transforma a partir daquilo. Isto eu tomo como autopoiese. Então, é você se transformar diante da situação. Então, quando eu completo esse círculo, eu digo assim: a metacognição está aí. Ela é um processo consciente. Porque se a gente parar para pensar, muitas aprendizagens, ou tem os autores que dizem a maioria das aprendizagens que a gente realiza, elas são inconscientes. Você não sabe que você aprendeu. Que é a aprendizagem das crianças, dos animais, as crianças pequenas. Elas não sabem falar do que elas aprenderam, não é verdade? Mas elas aprenderam. Os animais também. Não estou te escutando, Cris. Nem como aprenderam, nem sabem o que estão aprendendo. Né? Então, a metacognição vai aparecer quando eu tomo consciência. Então, quando eu sei falar o que eu fiz e como eu fiz. Então, nas pesquisas, a gente observa assim, eu já fiz pesquisa com criança pequena. A gente vê que na criança pequena, a metacognição, assim, ela começa a tomar sentido, né? Mas é mais tarde que ela realmente vai aparecer. E todos nós, na verdade, usamos de estratégias metacognitivas. Mas muitas vezes sem ter consciência do que a gente está fazendo. Então, a grande proposta para quem trabalha com aprendizagem é assim: professor, psicopedagogo, tome consciência disso e nas suas atividades promova situações para discutir sobre isso, tá? Com o teu aluno, com o teu cliente, seja com quem for. Porque ao parar para pensar naquilo que a gente fez e em como a gente fez, a gente tem a possibilidade de se transformar e nos tornarmos aquilo que Guy Cleston, que é um autor inglês que eu amo de paixão, diz. Um bom aprendiz é aquele que é resiliente diante da adversidade, vai em frente. É aquele que reflete, que antes da reflexão ele diz que tem desenvoltura, quer dizer, sabe falar sobre aquilo que fez. Tem reflexividade, quer dizer, reflete sobre, e tem condições de trabalhar no grupo. Ele é colaborativo, é cooperativo, entendeu? Então, a metacognição, na minha maneira de entender, ela ajuda a potencializar as aprendizagens, né? De uma forma que nos que é como se a gente desse saltos qualitativos na nossa estrutura cognitiva, entendeu? Eu sei, estou indo bem aqui, mas eu posso estar melhor? Posso. Então, como é que eu vou fazer? Tomando mais consciência, me autorregulando, e aí eu dou saltos. Eu vou estar diferente, sabe? Isso é muito legal. Não é muito fácil. Mas alguém tem pergunta? Me faça. Adoro. Metacognição, né, é um assunto até muito novo, né? E não é. Aqui está à vista, né? À vista. Eu queria aproveitar e fazer uma crítica a nós brasileiros. Olha, só eu, Evelise, tá? Tem mais de 20 anos que eu estudo a metacognição. Mas tem no Brasil muito pouca gente estudando e pesquisando sobre a metacognição. E o que mais eu fico triste é que as redes de ensino, que já deviam ter a metacognição como estrutura nos seus processos de avaliação, que nos países europeus já existe há muito tempo, nos Estados Unidos também. Quer dizer, meu Deus do céu, a gente está atrasado nisso, sabe? Porque eu vejo assim como realmente é algo que faz diferença. Quando eu... Na verdade, assim, o que a gente, fazendo esse resumo do livro, é exatamente isso. Na hora que eu tenho ali
todo o processo de aprendizagem, que eu tenho todos esses estilos, né? Esse olhar para esse estilo de aprendizagem, né? Que o nosso sistema não pode ser engessado, né? Uhum. Para esse olhar desse processo. E a metacognição, ela vem, ela flui nesse processo, né? É. Então, é esse olhar que às vezes fica faltando pelo envelhecimento, né, E, desse processo. hum, Então, quando eu conheci o seu livro, assim, e eu comecei a estudar mais esse processo dos estilos, da modalidade, né, que a gente vai vendo, e muitas vezes uma avaliação engessada, né, para alguns estilos de aprendizagem, né, isso, fica é, difícil para ele mostrar o que ele sabe de verdade, que essa transformação aconteceu, né? exato. Então, É. é muito importante esse olhar metacognitivo exatamente por isso, né? Para a gente poder ter esse olhar diferenciado desse sistema, né? Com- Então, assim, não tem como não ficar encantado com essa fala de hoje, que esse seu olhar, que essa coisa que vem de você, assim, você vê que é a sua vida, assim, vem de dentro, né? É uma coisa que você vive. Então, assim, é muito intenso. As palestras que eu assisti suas, minicursos, a gente vê que você é muito intensa nesse processo. Então, isso é gostoso para a gente que vive isso, É que eu né? acredito nisso que eu faço, sabe? Porque tem algumas vezes que na minha vida, né, eu me deparei com pessoas assim, meu Deus, elas falavam de coisas que elas não viviam, entendeu? Inclusive, colegas nossos, assim, que eu não admito nessa minha biblioteca ter livros de gente que não aplica aquilo que escreve, entendeu? Isso para mim é papo furado. Então, eu acho muito importante a gente realmente ser fidedigno com você mesma. E ser coerente não é fácil, né? Eu estava até falando esse negócio da pandemia, tá? Eu digo assim, meu Falando que Deus, você é um trovão, Evelise. ai, Estão dizendo que você é um trovão. mas eu sou um trovão. Vejam bem, uma analogia com essa pandemia. Eu tô bonitinha aqui em casa, gente, meu Deus do céu, fechadinha, isoladinha. Mas vamos conversar que até por aqui, né? Não aguento mais. Mas tô, né? Mas tô porque dizem que é assim, que é bonitinho. Daí uma prima minha me liga dizendo que eles iam fazer um almocinho no domingo para aniversário da... Ah, meu Deus do céu. Lá fiquei eu com o coração apertado, apertado. Mas daí você diz assim: pomba, você não tem que ser coerente. Essa coerência, a gente paga um preço pela coerência. Pergunta se eu fiz no domingo. Não fui, Foi fiquei pro mocinho. em casa. Não fiz em casa, porque tem que Ficou ser em coerente. casa. Não é? É. Ser coerente não é fácil, gente. Não é fácil. A gente paga um preço também. Não vai no almoço da família, entende? É assim. Ai, Olha, eu queria deixar aqui meu agradecimento, assim, que foi assim, a gente ficava horas aqui você falando, Deus, já. maravilhoso, né? É muito bom. As perguntas também, quem quiser, pode trazer para o nosso direct que a gente passa para você, pode ir na sua Pode. página, né, para conversar. Para vocês visitarem o site metacognição É, também.com.br para esses questionários maravilhosos, né? é. Comprem esse livro também, leiam, que é muito importante. E eu não sei como te agradecer por esse momento tão rico, né? Tão especial, que eu acho que uma quinta-feira, 8 horas da noite, Tá show. para gente então que a gente estuda, que a gente senta, que a gente vai fazer planejamento, né? E ouvir, né, essas palavras é tão estimulante, tão motivacional, né? Que a gente consegue descobrir que a gente está pensando correto, que a gente está no caminho certo, né? Que a gente vê uma pessoa tão alimentada, né? Por essa aprendizagem. Então, isso é muito, 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 muito importante. Então,
Quando eu pensei logo em você, fiz o contato. Fui cara de pau mesmo, mandei no Instagram. Eu falei, Eu, ó, o máximo que eu tenho é não tem essa data, mas vamos lá. é isso, é E eu ser- queria agradecer, olha, muito, muito mesmo. eu Queria gostei. agradecer a todo mundo que esteve aqui E com a gente, que colaborou, né? Alguma É, coisa caiu no meu olho aqui. porque a Então, Cris, muito obrigada. ela tá tão emocionada que ela não para de chorar. É, Cris. Alguma coisa que caiu aqui, eu não sei se foi horrível, alguma coisa. Então, eu Oh, queria muito agradecer o seu tempo, que eu sei o tanto que você é ocupada, trabalha com as suas pesquisas, mas é, muito, 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 muito obrigada, viu? gostei muito, ó. Um beijo grande a vocês, viu? Obrigada por escutarem a Coisa gente. também, quem quiser rever, vai estar aqui no GTV, fiquem à vontade e muito obrigada, viu? Tá Fique bom. com Deus. Tchau, Tchau, até a próxima. Beijo. tchau.